Saudações, profissionais de educação, em especial vocês que estão estudando, se organizando, pensando na possibilidade real de atingir a melhor classificação possível nesse processo seletivo organizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Hoje a gente vai falar aqui tudo e mais um pouco sobre a organização dessa prova prática, da videoaula, que para muita gente tem sido aí um terror, justamente por conta da experiência negativa que teve no concurso anterior, mas vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples como conquistar a nota máxima, os 40 pontos que você precisa, pensando em cada critério de avaliação estipulado pela VUNESP. E olha, se você prestar atenção nessas dicas, eu creio que você, assim como muitos alunos que fizeram o curso comigo ano passado, vão obter a melhor nota possível. Vou até diminuir a minha tela para mostrar de uma forma bem aprofundada como você vai atingir a nota máxima nessa videoaula. Olha isso. Já peço para você pegar os seus materiais de anotações aí, porque vai ter muitas dicas, orientações importantes que com certeza vai te ajudar muito a preparar a sua videoaula. Já começa essa conversa dizendo que há muitos motivos para você perceber que não é difícil elaborar essa videoaula. O que de fato a SEDUC e a VUNESP querem é avaliar as suas habilidades de docência por meio da demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do respectivo cargo. Importante dizer que toda a preparação para essa videoaula está lá no edital, mas eu venho chamar a atenção principalmente do anexo 5, a partir da página 54, onde estão as habilidades e também as competências que você precisa desenvolver nessa aula. E consiste na simulação de uma aula gravada em vídeo com duração de 5 a 7 minutos. Simulação porque é para você imaginar como se os alunos estivessem do outro lado da câmera ou de qualquer outro recurso tecnológico que você vai utilizar, e eu vou mostrar como você vai fazer isso. Estar em consonância com o currículo paulista é a mesma coisa de falar que a sua aula está relacionada totalmente à BNCC. É importante você ter o seu edital, porque a partir lá da página 54, você vai ver exatamente qual é a habilidade que você precisa desenvolver nessa aula. Então, não é uma aula que você vai tirar de qualquer assunto, de qualquer tema. Não, existe ali uma informação importante, porque você precisa desenvolver a sua aula de acordo com uma habilidade ligada à BNCC, e depois eu vou mostrar isso melhor para vocês. Lembrando sempre que essa simulação de aula nada mais é do que uma transposição didática. Ou seja, você vai trazer o seu tema pensando em atingir principalmente os alunos que estão do outro lado da câmera, como se fosse uma simulação. Se você escolher uma aula para os anos iniciais do ensino fundamental, você vai precisar de uma linguagem que atenda esse público. Se você vai trabalhar com os anos finais do ensino fundamental, a linguagem já muda um pouco. E para o ensino médio também é diferente. A transposição didática é justamente isso. Você trazer um tema da sua formação e esse tema se tornar fácil para o público-alvo. Ou seja, a forma e a capacidade didática que você tem de transformar algo complexo em simples, e isso a partir da sua linguagem. Todas essas dicas e orientações, elas foram implementadas com todo o curso preparatório que a gente fez para o concurso do Estado de São Paulo ano passado. Elas se repetem no edital. Então, a gente vai trazer algumas informações para você entender. Lá, diz, por exemplo, que você pode gravar com o celular na horizontal. Não é só se preocupar com o local, se ele está bem iluminado e sem ruídos, e preferencialmente se você tem um quadro negro ou branco. Mas olha, não se preocupe com isso, tá? Se você não tem na sua casa, você pode fazer no seu quarto, sem problema nenhum. Só que, depois de gravar a aula pelo celular, a aula completa, você precisa de um programa de edição para você colocar algumas imagens, alguns gráficos, porque é uma dimensão importante da sua nota, que depois eu vou explicar melhor, tá? Segunda coisa, a videoaula deverá ser uma simulação de aula, considerando que os alunos estariam do outro lado da câmera. Então, gente, é importante você adaptar a linguagem, você entender que é como se você estivesse em sala de aula mesmo, mas você está ali diante da câmera. Isso eu sei que não é fácil fazer, mas é uma simulação real. Ou seja, você não vai apresentar um plano de aula, você vai trazer um conteúdo, tá? De acordo com a faixa etária do público que você está trabalhando. É permitida a utilização de diferentes recursos de mídia. No entanto, o candidato deverá aparecer na imagem da videoaula a todo o tempo de gravação. Dica importante, anota aí. Faça essa aula no Google Meet, igual eu estou fazendo agora para vocês, gente. Tá vendo? Minha imagem está em miniatura, tem uma transparência do lado, que está, de certa forma, ilustrando tudo aquilo que eu venho apresentando. Eu estou conseguindo estabelecer um contato com você, né? A gente está tendo uma comunicação que seja ela de atenção,
né, de cumprimento de objetivos, é isso que você precisa. Você pode gravar, utilizar o recurso de gravação do Google Meet, você pode utilizar também o Teams, você pode usar o Canvas, qualquer recurso tecnológico que você acredita ser importante para fazer uma aula como essa, desde que você apareça a todo tempo. Último item, a videoaula selecionada deverá conter entre 5 e 7 minutos, com o tamanho de até 1 GB e uma das seguintes extensões, AVI, MP4, MKV ou MOV. Só é permitido o envio de um arquivo. O prazo é 12 de julho, vocês já sabem, então um arquivo de até 1 GB nessas extensões que vocês estão vendo aí. Mas eu vou complementar falando de um programa que eu utilizo quando eu preciso editar um vídeo, que é esse aqui, olha. Você pode pegar lá na App Store, ele é gratuito, assim como o CapCut, você pode usar o InShot. Para mim, eu acho esse melhor de todos, tá? Então, imagina, você gravou a aula, deu material bruto de 15, 20 minutos, mas você só pode utilizar 7 desse material. O que você pode fazer? Editar ele, cortar partes indesejadas, ajustar alguns temas, colocar textos, se você quiser, principalmente a habilidade da sua disciplina, eu vou mostrar como você faz isso. Então, dá para você utilizar vários recursos didáticos e pedagógicos, utilizando uma ferramenta como essa. Eu utilizo bastante o InShot. O que evitar para você não tirar 0 nessa videoaula? Primeiro, fuga do tema, da habilidade obrigatória, do público-alvo do conteúdo da disciplina para a qual se inscreveu. Gente, não adianta você enviar qualquer aula, tá? Isso aí vai ser anulado. Você precisa trazer uma aula, lógico, você pode escolher o tema, mas esse tema ele tem que ser condizente com a habilidade e a competência que você vai trazer, que está lá no edital. A partir da página 54 do edital, você vê a habilidade que você precisa desenvolver nessa aula, de acordo com a área de conhecimento que você atua. Então, está lá prontinho, tá? Segundo item, não expressar a relação desse conteúdo com o currículo paulista. Para quem nunca leu o currículo paulista, é a mesma coisa que BNCC, tá? Eles estão em consonância. A BNCC traz ali para a gente todos os componentes pedagógicos e curriculares que a gente precisa trazer para a sala de aula, trazer para a formação de nossos estudantes. No anexo 5 desse edital, a partir da página 54. É simples, depois eu vou mostrar como você vai fazer isso. Terceiro, não se apresentar na gravação durante todo o tempo de vídeo. Mesmo em miniatura, como estou fazendo, eu tenho que aparecer a todo tempo nesse vídeo. Não pode ser somente uma narração de imagens que você está trazendo ali, tá? Você precisa aparecer a todo tempo. Quarto item, baixa qualidade de imagem e áudio. Se preocupe com isso, tá? Fazer, mesmo que for no seu celular, né, que você consiga ali, pelo menos, a iluminação, deixar o espaço sem ruídos para você ter uma boa qualidade de imagem e áudio. Ficar isso bem fixo na cabeça, olha, não atingiu 5 minutos da sua aula, você está desclassificado, tá? Sua nota da videoaula não vai ser contabilizada. Mas se passou de 7 minutos, os avaliadores só vão contar até 7. Ou seja, você vai perder ponto se passar de 7 minutos, porque você não vai conseguir finalizar, trazer uma conclusão para a sua aula. Então, fica nisso, tá? Entre 5 e 7 minutos. Chegamos no momento mais esperado. Como que a gente vai pensar nesses 40 pontos que a VUNESP vai avaliar essa prova prática, essa videoaula? Eu vou trazer cada critério. São 4, tá? Cada um valendo 10 pontos. Vamos tentar atingir esses 40 pontos juntos aqui. Então, vamos lá, olha. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 pontos. Começa por aqui. Se você não enviar essa videoaula, você automaticamente está desclassificado, tá? Comprovado em qualquer tempo, plágio, irregularidades ou ilegalidade da videoaula, o candidato terá anulado a respectiva pontuação e será eliminado do concurso. Tem muita gente que copia a aula, né, da EFAP, de outros centros de mídia. Não faça isso. Você tem competência tranquilo para fazer a sua própria, criar um material, né, de excelência, né, um conteúdo próprio, autoral. Eu sei que você vai conseguir fazer isso. E é fácil, tá? Você tem até dia 12 de julho, você vai conseguir. Primeiro critério de avaliação: introdução, contextualização dos conteúdos, aprofundamento e conclusão da aula. Essa dimensão número 1 significa domínio de conteúdo. Se o seu raciocínio tem linearidade, se você consegue iniciar um tema, você consegue se aprofundar nesse tema e consegue finalizar, geralmente com uma avaliação. Então, a sua aula precisa ter começo, meio e fim. Isso tudo é habilidade de conteúdo, de domínio que você deve ter para mostrar para a banca que você merece os 10 pontos nessa primeira etapa. Segunda dimensão da avaliação: encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos digitais. Gente, se preocupa com isso. A segunda nota é sobre metodologia. Ou seja, para a sua comunicação ficar mais eficiente, mais envolvente, mais interessante,
use e abuse de imagens. Pode utilizar, como estou fazendo nessa transmissão para vocês, tá? Pode utilizar mapas, gráficos, tabelas, algumas imagens que ilustram a sua aula. Isso tudo faz parte dessa transposição didática que devemos fazer. Terceira nota, linguagem, tom de voz, expressões faciais e corporais. Gente, essa terceira nota é importantíssima. Significa a postura do professor. Se ele se comunica bem, se ele tem expressões e linguagens corporais, faciais, tudo isso faz com que você estabeleça melhor uma comunicação com seus estudantes. Então, esse é o terceiro critério de avaliação, também vale 10 pontos. E, por fim, essa é a nota mais fácil de todas, se você consegue fazer tudo isso em até 7 minutos, de 5 a 7 minutos. É a sua gestão de tempo. Se você consegue apresentar domínio de conteúdo, metodologias e recursos audiovisuais e também linguagens e expressões faciais e corporais. Gente, sobre linguagens é importante dizer que, o que significa essa nota de linguagem? Que a sua comunicação deve estar em total consonância com o seu público-alvo. Se for uma aula para os anos iniciais do Fundamental, a linguagem deve ser apropriada. Assim como quem vai dar aula para o Fundamental 2 e ensino médio, a linguagem também é diferente. Então, ela tem que estar em consonância com o nosso público-alvo, tá? Então, atingiu isso, você conseguiu fazer isso tudo em 7 minutos, você conseguiu os 40 pontos nessa prova prática. Não é tão difícil, viu? Bom, até agora só teoria, só mostrei para vocês o que está lá no edital, quais são os critérios de avaliação da Unesp, mas vamos lá. Como fazer isso agora? Como que vai ser o passo a passo? Como que eu vou fazer hoje, professor, essa nota? Eu vou te mostrar. Inicialmente, você vai pensar nisso aqui. Você vai lá na página 54 do seu edital, para você entender que vai ter uma sigla e uma habilidade que você precisa desenvolver nessa aula. Eu trouxe aqui alguns modelos para você entender o que significa essa sigla, tá? Eu trouxe lá do ensino infantil, do fundamental e do ensino médio. Dá uma olhada nessa tela aí. Do canto esquerdo, que vocês estão vendo aí, canto superior esquerdo, EI 02 TS 01. O que isso significa? EI, ensino infantil. 02, a faixa etária, ó. 02 é de 1 a 3 anos. TS é o campo de experiência. Traços, sons, cores e formas. E 01, a numeração sequencial, aquilo que você precisa desenvolver com o seu aluno. Veja isso, gente. Isso é do ensino infantil. Agora olha para a direita aí, ó. Ensino fundamental. Você que vai fazer a aula para os anos finais, tá? Vamos olhar essa sigla, o que ela significa. EF, ensino fundamental, 69, que ela pode ser aplicada do 6º ao 9º ano. MA é o componente curricular, no caso aí matemática, mas podia ser artes, que é a AR, CI, que é ciências, EF, educação física, GE, geografia, HI, história, LI, língua inglesa, LP, língua portuguesa. Então, são as siglas dos componentes curriculares. Tá? Nesse caso aí, você está vendo uma aula de matemática. E, por fim, a numeração sequencial 01, a posição da habilidade que a gente vai praticar em sala de aula. No meu caso, eu trouxe para vocês uma aula do ensino médio, de história. Dá uma olhada aí agora embaixo, ó. EM13CHS103. Olha que sigla grande, mas ela é fácil de você interpretar. Veja, EM, ensino médio. 13, que ela pode ser aplicada do 1º ao 3º ano. CHS é a sigla da nossa área de conhecimento, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. a competência da área que eu preciso desenvolver, e 03, a habilidade que eu quero naquela aula. Então, competência 03, habilidade. Essa sigla é importantíssima para você fazer a sua aula. Né? Nesses 7 minutos, você precisa desenvolver isso na sua aula, né? A habilidade que você precisa trazer para os seus alunos. E é por isso que eu te convido para fazer isso agora, tá? Eu vou te mostrar uma demonstração real de uma aula que eu selecionei. Eu peguei lá, olha só, essa é a página 63 do edital, tá? Começa lá na 54, história está lá na 63. Dá uma olhadinha ali naquela sigla que eu até sublinhei para vocês, olha. EM13CHS601. O que essa sigla representa? Lembrando, ó, ensino médio, 13, que essa aula pode ser dada tanto no 1º, 2º e 3º ano. CHS, a disciplina, né? Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 6, a competência da área. E 01, a habilidade que eu preciso trazer aqui nessa aula. Eu vou trazer para vocês, então, de uma forma bem prática, né, essa aula que eu vou enviar agora para o processo seletivo, tá? A que eu enviei para o concurso, também tirei 40. Os alunos que fizeram comigo também conseguiram 40, e por isso que a classificação foi tão alta. Eu quero que você tire 40 agora também, tá? Mas você precisa seguir isso. Dá uma olhada no exemplo prático dessa aula.
E fica aí até o final que eu vou voltar mostrando para vocês alguns macetes e dicas importantes de como você vai fazer a sua. Saudações, estudantes do ensino médio. Sou o professor André Wagner Rodrigues. Vamos iniciar mais uma aula de história, na verdade, para dar sequência ao que a gente vem falando para vocês sobre as consequências da colonização portuguesa aqui no Brasil. É uma grande honra estar com vocês aqui nesse dia para falar principalmente das vozes de resistência. Ou seja, daqueles grupos que protagonizaram importantes contribuições para a história do Brasil contemporâneo. Estamos falando principalmente das populações indígenas e afrodescendentes, incluindo os movimentos quilombolas. Vamos falar dessas vozes, na figura de pessoas, personalidades e também de grupos que representam a importância e a contribuição dessa diversidade que é o povo brasileiro. Nossa missão hoje aqui é falar para vocês de Ailton Krenak. Tenho certeza que muitos aqui já ouviram, já conhecem, mas a gente precisa reforçar essa voz importante. Trouxe até algumas imagens para ilustrar melhor para vocês essa grande personalidade e hoje a gente vai se concentrar nisso. Dá só uma olhada. Está aí na tela para vocês Ailton Krenak, a voz da resistência indígena como forma de barrar o colapso ambiental. A gente vai falar dessa grande personalidade, mas eu inicio com vocês falando de mitologia grega. Para quem não sabe, Procusto era um malfeitor e ele pediu para construir uma cama com o exato comprimento do seu corpo, nem 1 milímetro a mais nem a menos. Quando ele chegava nas regiões de floresta, na Península Ática, na Grécia Antiga, ele capturava pessoas e levava até essa cama. Se a pessoa fosse maior, igual a representação que está aí, ele com a sua machadinha que está ali na sua cintura, decepava a parte da pessoa. Se a pessoa fosse menor, ele espichava até caber no exato comprimento dessa cama. Vamos agora analisar a simbologia por trás desse mito. Procusto, ele não gostava do diferente, do diverso, do plural. Ele queria modelar todos à sua própria forma. Ou seja, Procusto representa uma visão totalitária de mundo. Uma voz dominante, que quer modelar todos à sua própria forma. Importante a gente associar essa simbologia justamente com as aulas que a gente vem estudando sobre a colonização portuguesa e espanhola. Procusto representa justamente a voz do colonizador, e não só a voz, todas as atrocidades que aconteceram no processo de colonização, dos trabalhos forçados, mas principalmente no extermínio das comunidades indígenas que viviam aqui nesse país. Hoje eu venho trazer para vocês Ailton Krenak justamente como essa voz de resistência, aquele que nunca aceitou a cama de Procusto, que nunca aceitou a visão do colonizador sobre o seu povo. A gente vai falar dessa grande personalidade como forma de resistência. Ailton Krenak representa justamente aquele que vence o Procusto. Vamos a ele. Para quem não conhece, estamos falando de uma grande personalidade brasileira. Escritor, poeta, filósofo e, principalmente, um grande ativista da causa indígena e também dos problemas ambientais que nós enfrentamos no nosso tempo. Além de tudo isso, é doutor honoris causa de 2 grandes universidades brasileiras, a UFMG, Universidade Federal de Minas, e a UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma grande personalidade, uma voz importante, e eu quero que vocês olhem para essa imagem aí. Ailton Krenak, na Constituinte de 1988, defendendo a causa indígena e também o colapso ambiental. Ele discursou trazendo o genipapo, a tinta comum da cultura Krenak, de outras populações indígenas. Ele está ali pintando o seu rosto, com uma simbologia. Eles utilizam o genipapo na cor preta para representar o luto. Para vocês entenderem a força desse discurso que foi feito lá na Constituinte de 1988, até hoje ele reverbera bastante, justamente porque ele está falando do avanço do extrativismo, de todos os problemas que o capitalismo trouxe, mas principalmente de todos os prejuízos das comunidades indígenas e quilombolas também. Por conta da força desse discurso e também de toda a força das lideranças indígenas que representam várias etnias brasileiras, representam a cultura do nosso povo, a gente tem aí uma emenda parlamentar que traz um profundo avanço. Até então, as populações indígenas quase não tinham voz no parlamento, e aqui na Constituinte a gente tem um capítulo significativo na nossa Constituição, que é a proteção da causa indígena, dos povos originários. Nós temos, a partir daqui, por exemplo, um momento que foi revolucionário. A partir desse momento, as populações indígenas podem buscar também apoio nas cortes internacionais para todos os prejuízos e problemas que eles vêm enfrentando com o avanço do capitalismo, a destruição da sua gente e da sua terra.
E desde a Constituinte de 1988, Ailton Krenak não parou de lutar e de trazer em seus livros, em seus textos, em seus discursos, tudo aquilo que ele entende ser importante para o povo brasileiro e para o planeta Terra de forma geral. Eu trago essa imagem aqui em especial para mostrar para vocês o que aconteceu há pouco tempo atrás, olha, 5 de abril de 2024, nós temos agora na nossa cultura o primeiro representante indígena. Isso mostra um pouco para a gente essa vitória, né, de muita luta, de muita resistência em relação ao que representa a colonização. Ailton Krenak representa justamente uma força de resistência contra o espírito de Procusto. Ailton Krenak, ele representa essa visão de mundo que é contra o eurocentrismo, o capitalismo. É uma voz que mostra para a gente um pouco do que é ser brasileiro de fato. Sua voz interrompe uma série de preconceitos, de estereótipos que a sociedade brasileira, infelizmente, carrega até hoje. E por isso que a gente tem que reverenciar. Para a gente finalizar nossa aula, eu já vou propor aí para vocês como forma de avaliação. Vocês vão fazer isso em grupos, tá? Hoje eu trouxe para vocês Ailton Krenak, mas lógico que existem centenas, milhares de vozes e de grupos que representam esse protagonismo que a gente queria trazer para a gente pensar vencer essa voz do colonizador. Eu vou pedir para vocês lerem junto comigo para a gente entender a atividade que vai ser proposta para a próxima aula. Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo os quilombolas no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. Então é isso. Vamos trazer essas vozes que representam o protagonismo de lideranças ou de grupos indígenas, afrodescendentes, incluindo quilombolas, para a gente pensar em um Brasil mais rico, mais plural, que respeite a diversidade humana. Um abraço e até a próxima aula. Agora vai ficar fácil de você entender. Você viu que durante a aula eu coloquei a sigla ali, né, para a banca entender que eu estou seguindo fielmente a habilidade da minha disciplina, a competência da minha disciplina, que está em consonância direta com a BNCC, com o currículo paulista e também com os temas contemporâneos transversais. Fiz essa aula colocando a sigla ali, porque aí a banca vai olhar, vai entender, falar assim, olha, entendeu. Segunda dica importante, você viu que no final eu fiz uma avaliação e foi propositivo isso, tá? Você pode fazer a leitura num determinado momento da sua aula. Você vai levar a habilidade para os seus alunos, mas você vai jogar a responsabilidade para eles também. Gente, na próxima aula, eu quero que vocês façam isso. Vocês vão trazer aqui pessoas, personalidades, grupos que trazem para a gente essa subversão de cultura, essa subversão da lógica capitalista. Hoje eu falei para vocês de Ailton Krenak, mas vocês conhecem aí no campo da arte, da cultura, da literatura, vários nomes importantes, vocês vão fazer isso na próxima aula. Tá vendo? Eu amarrei tudo no final. Essa é a minha avaliação de conteúdo. Então, qual que é a nota que você dá para essa nota? Pode colocar aí nos comentários. Eu tenho certeza que se você seguir essas orientações, você vai conseguir 40 na sua também. Um abraço e até a próxima.